Bem-vindo a este vídeo sobre ligando cargas em fontes de alimentação DC. Análise, parte 1. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: a lei de Ohm e o triângulo de potência. Em seguida, o circuito resistivo série E de corrente contínua. Faremos em seguida algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos então agora começar pelo primeiro tema, a lei de Ohm e o triângulo de potência. Aí está o triângulo da lei de Ohm e as equações que você pode obter do triângulo. Nós vamos tapar a letra U e obtemos que U, a tensão, é R vezes I. Nós agora tapamos a letra I e obtemos que a corrente I igual a U sobre R. Agora nós tapamos a letra R e obtemos que R igual a U sobre I. Então temos as três relações entre tensão, corrente e resistência em um circuito DC. Aí temos um circuito de corrente contínua e a chave liga-desliga está na posição fechada. Uma corrente I percorre a resistência R. A corrente é calculada pela lei de Ohm, igual a U sobre R. Temos agora a chave fechada, I igual a U sobre R. Observe que, embora o círculo azul de corrente pareça estar fora da fiação, nós temos que a corrente, basicamente, é o fluxo de elétrons ao longo da fiação do circuito. Excesso de elétrons de um polo, sendo pela bateria, sendo empurrados e empurrando os elétrons de metal condutores do circuito. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós temos uma bateria de 12 volts que é ligada a uma resistência de 10 ohms. Determine a corrente que percorre a resistência. Despreze a resistência da fiação. Nós vamos considerar também que a nossa bateria tem uma eficiência, transferência de potência de 100%. Aí temos o triângulo com a lei de Ohm. Vamos à solução. Vamos aplicar a lei de Ohm colocando a nossa corrente como incógnita. Então, I vai ser igual a U sobre R. U 12 volts, R 10, 12 sobre 10, 1,2 amperes. A corrente que percorre a resistência é 1,2 amperes. Aí está o circuito. Uma fonte de tensão contínua, uma bateria de 12 volts, uma resistência de 10 ohms e sendo percorrido por uma corrente contínua de 1,2 amperes, enquanto a bateria conseguir fornecer essa corrente ou a fonte conseguir fornecer essa corrente. Vejamos agora o triângulo da potência. Da mesma maneira como trabalhamos com a lei de Ohm, nós cobrimos o parâmetro que nós queremos calcular e vemos no triângulo qual é o resultado. Cobrindo a letra P, nós vemos que a potência é o produto da tensão vezes corrente. Potência expressa em watt, tensão expressa em volt e corrente expressa em ampere. Se agora nós queremos determinar a tensão é P sobre I. A corrente é dada por P dividido por 1. Vejamos mais um exemplo. Agora a nossa bateria de 12 volts, que é ligada a uma resistência de 10 ohms, estamos interessados em qual é a potência dissipada pela resistência. Estamos considerando toda a tensão aplicada sobre a carga. Pela lei de Ohm, nós temos que a corrente é 1,2 amperes, vimos no exemplo anterior. Do triângulo de potência, nós temos que P é igual a U vezes I. 12 volts vezes 1,2 amperes e temos uma potência sobre essa resistência de 14,4 watts. Para uma resistência em um circuito eletrônico é uma potência bastante elevada. Você vai ter que trabalhar com resistores acima de 20 watts de dissipação, especialmente se em um equipamento fechado onde não haja circulação adequada de ar, troca de calor adequada. Então temos que a potência dissipada sobre a resistência 14,4 watts. Utilize componentes que dissipem pelo menos o dobro dessa potência. Assegure-se que a fonte é capaz de fornecer esses 1,2 amperes e que a carga dissipe pelo menos o dobro dessa potência com folga. Temos o circuito, a bateria ou a fonte de tensão de 12 volts, a nossa resistência de 10 ohms, a nossa corrente de 1,2 amperes e a potência de 14,4 watts. Temos agora um circuito com uma fonte de tensão contínua, R resistência de carga Ohm. A chave CH1 agora está na posição desligada. Não há corrente circulando no circuito. A chave está na condição aberta, desligada. Podemos substituir a nossa carga por uma lâmpada e da mesma maneira, nosso circuito estará aberto. Não há corrente percorrendo o circuito para a lâmpada. A corrente é
0. Quando fechamos a chave, temos uma corrente circulando e a lâmpada agora pode acender. Nós não sabemos o valor da corrente necessária para que a lâmpada atinja seu estado máximo de brilho. O que nós sabemos é que a corrente no circuito é dada por U dividido por R, onde R é a resistência da lâmpada. E aí isso nos leva a uma pergunta: quanto vale a resistência da lâmpada quando ela está fria? E quando está quente, quando é percorrida pela corrente? Nós vamos ver em vídeos mais à frente que é uma diferença mais de uma dezena de vezes. No nosso próximo exemplo, nós temos a nossa bateria de 12 volts, ou uma fonte de 12 volts, e ligada a ela uma lâmpada incandescente de 250 mA. Então, quando você liga essa lâmpada nessa fonte, ela é percorrida por 250 mA. Agora nós queremos saber qual é a resistência da lâmpada no estado estacionário, de operação, e a potência dissipada pela lâmpada nessa condição. Temos a lei de Ohm. Solução: aplicando a lei de Ohm, a resistência é a tensão sobre corrente, obtemos que é 48 ohms. A resistência com a corrente circulando nela, na lâmpada circulando, é 48 ohms. Para a potência agora, U vezes I, 3 watts. Nós podemos dizer então que a nossa lâmpada tem uma potência de 3 watts, ou que ela dissipa 3 watts de potência. Podemos perfeitamente substituir nossa lâmpada por uma carga, por um resistor de 48 ohms, 250 mA, 3 watts de potência. Vejamos agora o circuito resistivo série. Nós temos agora duas resistências, dois resistores, duas cargas puramente resistivas ligadas em série. Observe que a corrente I não tem alternativa. Ela tem que sair de um dos polos da bateria, percorre as duas resistências no caminho e retorna no polo oposto da bateria. Não há um trajeto, um circuito alternativo para a corrente. Só existe uma opção para a corrente. Nós vimos então que essas resistências estão em série. A mesma corrente percorre ou circula ambas as resistências. A soma das tensões em cada resistência vai ser igual à tensão da fonte. A resistência série equivalente é dada por R1 mais R2, no caso dessas duas resistências. Então, a resistência equivalente total é R1 mais R2. A equação geral para várias resistências em série é o somatório de cada uma dessas resistências. Então, você vai somar todas as resistências em série. Não pode haver nenhum circuito caminho de derivação para a corrente. A corrente só pode ter um caminho no circuito. Isso caracteriza o circuito série. A corrente que percorre o circuito e ambas as resistências é dada pela lei de Ohm. I vai ser U dividido pela resistência total equivalente, que é R1 mais R2. A equação geral, I é U dividido pelo somatório de todas as resistências em série. Nós temos agora que a tensão na resistência 1, o 1 é dado por U vezes R1 sobre a resistência equivalente. A tensão na resistência 2, o 2 é igual a U vezes R2 dividido pela resistência equivalente, no caso R1 mais R2, onde temos que U é igual a U1 mais U2. A potência na resistência R1 é U1 vezes I, ou seja, é a tensão nessa resistência vezes a corrente que a percorre. A potência na resistência 2, analogicamente, é a tensão U2 vezes a corrente que percorre a resistência. A potência fornecida pela fonte é a soma das duas potências, P1 mais P2, que é dado por U vezes I. No próximo exemplo, nós temos uma fonte 12 volts ligadas a duas resistências em série, R1 de 180 ohms e R2 de 120 ohms. Vamos determinar o valor da corrente no circuito, a tensão sobre R1, a tensão sobre R2, a potência sobre R1, a potência dissipada sobre R2 e a potência total fornecida pela fonte se a eficiência fosse de 100%. Então, para calcularmos a corrente no circuito, nós vamos inicialmente determinar um resistor equivalente série, que é a soma dos dois, e é 300 ohms. Com essa resistência total, nós agora dividimos 12 por 300 e obtemos que a corrente no circuito é de 40 miliamperes. A tensão sobre R1 é U, que multiplica R1 sobre R equivalente, 12 vezes 180 sobre 300, que é igual a 7,2 volts. Analogamente, fazemos o cálculo de 2 e obtemos 48 volts. Vamos conferir se o cálculo está certo? Vamos somar 7,2 volts com 4,8 volts e temos que encontrar 12 volts, que é a tensão da bateria, da fonte. Para o próximo item, vamos calcular a potência sobre R1, que é P1. R1 vezes I ao quadrado, vezes que a corrente é a mesma em todo o circuito. Fazemos a conta e obtemos 288 miliwatts. Analogamente, para R2, a potência sobre R2 é de 192 miliwatts, RI ao quadrado. A potência fornecida pela fonte, se for 100% eficiente, na prática nunca é P1 mais P2, ou seja, 480 miliwatts. A fonte sempre vai dissipar um pouco mais na perda da forma de calor. Vamos agora ver uma solução alternativa
alternativas, vamos ver outra maneira de checar esses valores. Para calcular a corrente, basta a gente calcular qual é a corrente que passa no resistor, que é I igual U1 sobre R1. Quem é 1? O 1 você calcula com os dados que você tem, que é a tensão da fonte, o valor de R1 e de R2. E você encontra 7,2 volts. Logo, a corrente no circuito é 1 sobre R1 ou o 2 sobre R2, tanto faz. Vai dar sempre 40 miliamperes. Então está aí a tensão sobre R1, o 1 I vezes R1, 7,2 volts, a mesma conta para R2, 4,8 volts. Conferimos 12 volts. Continuando, a potência sobre R1, o 1 vezes I, 288 mW, potência sobre R2, 192 mW. E a potência total, então, 480 mW. Confirmando os valores obtidos anteriormente. Qual é a melhor solução? Não sei, escolha a sua, você tem que saber todas. Aí temos o circuito, com a fonte U de 12 volts, R1 de 180 ohms, R2 de 120 ohms, a corrente que percorre o circuito 40 mA, a tensão sobre R1 7,2 volts, a tensão sobre R2 4,8 volts, a potência dissipada por R1 288 mW e a potência dissipada por R2 192 mW. Vejamos agora algumas considerações. Nós aplicamos a lei de Ohm em circuitos elétricos para obter as relações entre tensão, corrente e a resistência do circuito. Nesta série de vídeos, estamos inicialmente operando com cargas puramente resistivas e a fonte transferindo toda a potência que ela tem disponível, 100% de eficiência. Não há perda na fonte. Na prática, nenhuma fonte apresenta 100% de eficiência. Quer uma prova? Seu celular, fique usando ele muito tempo porque a bateria vai esquentar. Você está jogando energia fora na forma de calor. Aplicamos os triângulos das potências para obtermos as potências dissipadas pelas resistências e a potência total fornecida pela fonte. A soma das potências dissipadas em todo o circuito resistivo tem que ser igual à potência fornecida pela fonte para o circuito, mais as perdas da fonte. Circuitos resistivos na topologia série apresentam um resistor equivalente série, que é a soma de todas as resistências em série do circuito. No circuito resistivo série, cada resistência é percorrida pela mesma corrente. No circuito resistivo série, a potência em cada resistência é proporcional ao quadrado da corrente, que percorre todos os resistores, e o valor da resistência considerada. Assim, no circuito série, a maior resistência dissipa a maior potência. Lembre disso para os vídeos futuros. A maior resistência no circuito série dissipa a maior potência. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Mais cargas, mais análises, mais erros de medidas, muito mais. Aguarde o nosso próximo vídeo e até lá, não perca! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.